Bueno, esse domingo 12 de julho del ano 2026, vamos falar sobre esse tema que se encontra em Mateus 25, que é um pouco do que eu falava ayer na escola bíblica. Nós outros estamos estudando o livro de Lucas, que é um livro, de los evangelhos, é o mais completo. Pero, aún sendo mais completo, que tem mais parábolas e tudo, não tem essa parábola que eu lerei hoje, Mateus capítulo número 25, só está em Mateus capítulo número 25, não? Que raro. Cada evangelho tem sua peculiaridade, não? Foi o que eu havia dito. Olá, como vai bem? Que regalo para mim, não? Ah, pensei que era para mim aí. Cada evangelho tem sua peculiaridade e tem algo que só tem nesse evangelho. Vê que o evangelho de Marcos também havia algumas coisas que só tinha mesmo no evangelho de Marcos, não havia em outro lado. E nós outros hemos observado isso. Então, se depois de estudar Lucas, seguramente vamos estudar Mateus, pero não assim todo o evangelho, não como hicimos com Lucas. Solamente aquelas partes que não estão em los demais evangelhos, não? Até porque o evangelho de Mateus já hemos estudado, pero não de forma sistemática como hemos feito com Marcos e com Juan, sino por temas, não? Bueno, vamos a ler no capítulo número 25, tal parábola, de la qual quero predicar hoje. Então, o reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando suas lâmpadas, saíram a receber o esposo. 5 de ellas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não tomaram consigo azeite, mas tomaram as prudentes. Mas as prudentes tomaram azeite em suas vasijas, juntamente com suas lâmpadas. E, tardando-se el esposo, cabecearam todas e se dormiram. E ao meia-noite se oyó um clamor: aqui vem el esposo, salid a recebir-le. Então todas aquelas vírgenes se levantaram e arreglaram suas lâmparas. E as insensatas disseram a las prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: para que não nos falte a nós outros, e a vós outras, ide mais bem a los que vendem, e comprar para vós outras mesmas. Pero mientras ellas iam a comprar, vino o esposo. E as que estavam preparadas esperaram com ele, entraram com ele a las bodas. E se cerrou a porta. Depois vieram também as outras vírgenes, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. Mas ele respondendo, dijo: de certo os digo, que não os conosco. Velá, pois, porque não sabeis el dia nem a hora em que el Hijo del Hombre há de venir. Então, por suposto, vocês já conhecem essa parábola e já conhecem o significado dela, a qual vou estar falando muito superficialmente, falando rápido, nada mais para ubicar em tempo e espaço. Pero o problema cá que tardou o noivo, não? Que era algo que eu havia dito, que Jesus contou algumas parábolas, dizendo que tardou, não? Vindo muito tempo depois. Se nós outros damos volta lá, depois ele habla da parábola de talento, depois habla del juízo das nações, e ele vai contando e dizendo que se tardou o noivo. Pero eu não vou focar nesse aspecto hoje, sino no aspecto, em outro aspecto, há vários aspectos, várias facetas, essa parábola, a mensagem que Jesus nos quer dar. E hoje vou focar no título da predicação que eu pus: às vezes é tarde. Às vezes é tarde, erranos. Às vezes é tarde. É igual quem nunca se arrependeu de uma palavra que ha dito, não? Às vezes nós outros, parece que nossa palavra, a gente tá como
banana de dinamite. Se chama banana, não? Não se chama banana de dinamite? La dinamita. La coisa de dinamita, como se chama? Cartucho? Os teres são muito... Claro, são muito, como é que é? Eruditos, cartucho de... Claro, esse é o nome correto, cartucho de dinamita. É como cartucho de dinamita que tem su pavilo, lamete. Bueno, pavilo está em espanhol antigo, não? Porque eu he leído pavilo no livro de Barclay. Está em espanhol de Espanha. Está com sumétia e está faltando que algo prenda aí no mais, não? E quando prende, é uma explosão muito grande. Não são como esses cohetesitos que nós outros temos, sino que é uma explosão que abre uns agulheiros grandes e é muito usado aí na parte de la mineria, não? E às vezes nossas palavras são assim, não? Como diz Provérbios, as palavras são como flechas lançadas em la mano del arqueiro. Uma vez que vai tirar a flecha, não é como sair correndo e agarrá-la, não? Provérbios literalmente diz isso. Uma palavra dita é como uma flecha que você não pode sair correndo e atrapá-la. E às vezes nós outros também tomamos decisões malas, delas quais é como prender uma mecha e não é como apagar. Essas mechas funcionam barro de água e todo, não é como, a não ser que você corte a mecha antes de chegar em la bomba, não? Pero quem vai se arriesgar de estar aí cortando a mecha, não? Porque a bomba se pode explotar e às vezes é tarde. Às vezes é tarde para tomar tal decisão. Pastor, graças, hein? Eu queria me matar e está bom nessa predicação. Que assim eu já me mato, já termino. Não é isso que quero falar hoje. Por suposto, a palavra é sempre de fé, de amor, de esperança. Pero o que quero dizer com essa palavra é o mesmo que Jesus disse. O que Jesus nos está dizendo por meio dessa parábola? Para que sejamos precavidos, para que não passe, não? Porque mientras há vida, há esperança. Mientras estou aqui na terra, pode ser muitas, não me gusta dizer coisas, pero agora não há outra palavra para dizer senão coisas que me refiro às coisas da terra, não? Ou é o que? Trabalhar, empreender, não sei, cambiar de trabalho, cambiar de rubro, cambiar de universidade, a ser uma universidade, ou a ser outra, se já tem, ou não sei. Pode criar, pode ser muitos de tudo o que há na terra. Agora não estou me referindo na parte espiritual, senão estou me referindo na parte carnal, comprar, vender, comercializar, viver acá na terra. Pero depois que meu tempo se termine acá, só tendrá dois caminhos para mim. Que na verdade que para mim, Antônio, estou falando para mim assim, para uno, não? Para mim, Antônio, só há um caminho, eu vou ao céu. Isso eu estou seguro. Cada um tem que estar seguro de sua salvação. Pero me refiro para uno, para uma pessoa, para qualquer. Só há dois caminhos que se vai poder seguir, ou para o céu ou para o inferno. Não há o meio termo, não. Há que alguns creem que tem o purgatório aí, que prende umas velitas e por aí um não vai se salvar. Não será assim. Jesus Cristo foi claro, não? Então, essa parábola está inspirada no casamento judaico, que era algo diferente do nosso casamento. O casamento deles duravam cerca de uma semana, como no mínimo. E contrário ao nosso, que os noivos se casam e já se vão à luna de mel, eles quedavam para receber a gente que vai visitá-los. Graças a Deus, Jesus, eu não sou judio, eu não suportaria nascer judio. Creio que se eu nascer judio, eu ia negar toda a fé judia de tradição, porque a mim é insuportável tudo o que eles são, tudo o que eles fazem, não? Todas as suas tradições, para mim, não consigo suportar. E os árabes também, porque são irmãos e são iguais em las tradições de casamentos. Então, não suporto muito tudo isso, não. Imagina, eu já cansado da boda, não?
ter que suportar... Bueno, a mim me passou mais ou menos isso em meu casamento. Não vou falar em meu casamento, não, tranquilo. Não, me passou mais ou menos isso, não? Tinha mais de 10 pessoas em minha casa aí dormindo, familiares, que são as pessoas que mais nós outros não queremos ver nesse momento, não? Já queremos sair para a luna de mel, já está a olvidar de todos e desfrutar, pero bueno, foi tudo o que não me passou a mim, não? Agora, esses noivos desfrutavam de tudo isso, porque eles quedavam como príncipes e princesas nesse momento de la boda, que era a tradição, aunque fora a pessoa mais pobre, não, o casamento, essa cortejo do casamento, durava uma semana, iam visitar, levavam regalos, alentava e cuidava, e serviam os noivos, não? Hacía tudo por eles quedavam aí felizes nesse momento. Eu sou de outra cultura, outra tradição, não? Eu, para mim, não me quedaria feliz, pero quizá ustedes sim, não? Cada um não tem um pensamento, quem não queria ser tratado como príncipe, como princesa? Não quero muito essa coisa de súditos, não. Então, essa era a tradição, não? Então, estava aí as ticas esperando o noivo, porque era comum que as virgens quedassem esperando o noivo para simbolizar, que tinham vários símbolos, não? E tudo mais com as lâmpadas. Bueno, essa é a ideia do casamento. Pero por que estou falando tudo isso? Porque o significado especial dessa parábola foi Jesus falando a seu povo, a los judíos, não? Que era o povo de Deus, simbolizado aí como o povo de Deus, não? Que estava preparando a avenida, esse povo preparava a avenida de Jesus. Como preparou a avenida? Por meio dos profetas, por meio da lei, não, o que estava expressado na lei, era a preparação de Jesus, e nós outros hemos visto em Jesus tudo isso se cumprindo, não? Se acordam? Que sempre quando estamos estudando os evangelhos ou qualquer parte da Bíblia, nós outros dizemos, mira, e essa profecia se cumpriu em Jesus, não? Ayer hablamos del viejo Simeão, não? E a profecia toda se cumpriu em Jesus, e essa esperança que Jesus tinha, que dava Jesus ao povo, não? O Messias. Pero, por ele contrário de tudo isso, dessa ideia, eles estavam totalmente, o quê? Desprevenidos. Estavam, entre comillas, esperando o Messias, pero o Messias vindo, e eles não puderam reconhecer o Messias. E eu, entre charlas com meus amigos já de Brasília, e também observando, não, nas redes sociais, eu sempre estou golpeando nessa mesma tecla, não, e falando desse tema. Estamos vivendo hoje uma época, bueno, de la informação, e ao ter muita informação, há demasiada desinformação, não? Demasiada desinformação. Ou seja, na verdade, há muitos dados, e os dados, eles conformam uma informação. Ele forma a informação, os dados. Uma informação está llena de dados, não? O que é um dado? Você acorda o que é um dado? O byte, o bit na computadora, o sistema de computadora, uma letra já é um dado, não? Um símbolo, um espaço é um dado. Pero um dado me diz algo? 10 dados. Às vezes me dizem, não, se está escrito pare ou atenção. Não, uno queda aí quando vê uma placa de trânsito que é um dado, que já está informando algo. Proibido dobrar à direita, ou contramano, ou não pode buzinar, não, ou a velocidade máxima é 100. Já tem um dado, um único dado aí, que está nos avisando acerca de algo. Está bem. Nesse caso, a placa se informa. Não? Pero, essa era que estamos vivendo, há muita desinformação acerca de Jesus. E nós outros, realmente, estamos esperando a Jesus volver? E se pensamos nisso na semana, me parece que é um tema assim meio, não? Eu digo, tampouco essa prédica é para que nós outros quedemos pensando de la maneira equivocada, é o que eu digo. Qual é a maneira correta, então, já para quedar claro? A maneira correta de esperar Jesus volver é como Jesus disse que deveríamos esperar
ele volver. Como? Velando. E o que é velar? É quedar preso em tua casa, em tu quarto, orando, Senhor, oracione, Jesus vai volver. Não, ele disse, amar, comercializar, compartilhar. Porque quando ele diz em la parábola, que me ouvi dele, na parábola, acá está. Lá que está antes, que ele diz que será bueno, será maravilhoso, e assim será a maneira correta que o Senhor encontre o homem sendo assim. E o que é o sendo assim? É cuidando, é trabalhando na obra de Deus. O que é trabalhar na obra de Deus? Aí já entramos em outro tema, a qual também distorcionamos o que é trabalhar na obra de Deus. Trabalhar na obra de Deus é vir cá e arreglar toda a igreja e não. Também pintar a parede, não sei, arreglar algo, varrer algo, isso também, pero isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Trabalhar na obra de Deus é vós ser a obra de Deus no mundo. É vós obrar como Deus quer no mundo. O que é? Amando, perdonando, mantendo relações humanas, tentando criar ponte entre o antagonismo, entre os extremos, não? Tentando criar pontes, criar pensamentos, lugares de discussão para chegar a um denominador comum e para ativar a fé no coração das pessoas. Porque as pessoas mundanas, não tendo esse clique do amor de Deus, não tendo esse start que há o amor de Deus, esse início, esse regênese, por isso que a salvação, a regeneração, nos dá vida. Eles quedam buscando, pero eles têm essa búsqueda, porque a Bíblia diz, Romanos, não, Pablo falando em Romanos, diz que todo homem quer buscar a Deus, que querem entender, pero o pecado impede, não? Eu me acordo quando estava dando a classe já porque tivemos que apresentar um trabalho prático, e aí demos uma classe acerca de filosofia, e me tocou o tema de Platão, por isso citei ele acá bastante, aquelas últimas predicações, porque já havia estudado sobre ele para dar a classe. E os chicos quedavam mirando assim, quando eu estava falando, e falávamos de amor, falávamos de justiça, não? Porque Platão fala muito de justiça. E muitos quedavam pensativos, não? O que é a justiça? Não? E então, se começamos a perguntar cá para cada um de nós outros, temos uma faceta acerca de lo que é a justiça. Pela justiça verdadeira que és Cristo em nós outros, não? És o amor de Deus que nos ensina acerca de lo que é a justiça. Então, vemos o que é o evangelho verdadeiro, que é basicamente o que estamos falando aqui. Jesus Cristo disse que quando Ele venga, tem que nos encontrar assim preparados. E aí conta também essa parábola cá, a qual acabamos de ler, delas vírgenes, que não estavam preparadas, e não vou quedar focando, o azeite simboliza o Espírito Santo. O azeite simboliza o Espírito Santo, tá bem, pero a atuação do Espírito Santo dentro de nós outros não é o Espírito Santo para os pentecostais, que é o Espírito Santo, é que dá gritando, é que dá haciendo ritos, e que dá haciendo orações, largas orações e consagrações para uma búsqueda do Espírito Santo. Pero o Espírito Santo já habita dentro de nós outros. O que nós outros temos que dar é lugar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo é Jesus e é a palavra. E é a mesma coisa. Não é acata Jesus, acata o Espírito Santo, acata Deus Padre. Não existe isso, não? Essa coisa da Trindade, uma ideia inventada, não? Nos traz muita confusão em nossas cabeças, porque essa ideia hace com que nós outros empecemos a fragmentar a Deus. E Deus é único, Deus não está fragmentado, não? E então nós começamos a criar muitas doutrinas e muitas formas, quando a forma mais primitiva, pois eu hago assim, porque é como um embudo, não?
me hace acordar, las botellas, é difícil llenar uma boteja, não, de gasosa, a boquita aí é padrão, não, o tamanho. E se quero pôr uma água cá de um balde, é difícil de pôr, não? Sem que se caiga, pero com embudo é muito mais fácil, não? Então, por isso o pastor quer sempre definir algo e trazer uma definição muito fácil, porque está cheio de regras por aí, não? Então, você está cheio de pensamentos acerca do final. E nós outros quedamos pensando, o que é estar preparado? Como vou ser para que não seja tarde? Como é o título da predicação, não? Na lâmpada, como mantendrei llena de azeite? É o que? Tenho que orar muito, tenho que me esforçar muito. Essa coisa, não? Pentecostal, que é difícil. É difícil. Se qualquer coisa perde a salvação. Ustedes quase perderam hoje, não? Se faltar hoje, perdi a salvação diretamente, porque faltar depois do jogo da seleção é um sacrilégio, não? Aí perde a salvação diretamente. Por suposto, estou sendo broma e sendo irônico, não? Aclaro acá, porque está gravado, para os que não veem minha cara. Pero, às vezes, creemos dessa maneira, de que as formas de todo o que eu hago vai a me proporcionar a salvação, ou vai proporcionar que não seja tarde. Hermanos, por suposto que todo o que eu hago de bem, porque Cristo habita em mim, e por isso hago, tudo isso é um reflexo de uma pessoa salva. Pero tudo que uno hace, entre comillas, de bem, agora uso as comillas, por quê? Porque uno às vezes obra segundo um rito, segundo o livro de sua denominação. Essa pessoa, por não haver hecho de coração, não está salva. Pode congregar, pode ler a Bíblia, pode dizimar, ofrendar, pode ser qualquer coisa, tomar a Santa Cena. Nunca faltei uma Santa Cena, pero esta pessoa não é salva. A pessoa salva realmente é a pessoa também que se refleja, porque a salvação se refleja em boas obras. Pero ela que entendeu que eu sou essa virgem prudente. Por que sou a virgem prudente? Porque a virgem prudente se llenou de azeite, sua lâmpada, como a insensata também llenou de azeite sua lâmpada. Ambas estavam llenas por igual de azeite. Só que as prudentes levaram uma reserva à parte. Então, só o leite de congregar, isso já está lleno de azeite. Pero, para ter uma reserva à parte, uno tem que aplicar o que foi aprendido e interiorizar essa palavra e começar a aplicar em sua vida, né, dia a dia. Porque, onde está o campus que Jesus disse? Os campos, mira como estão verdes, há que sembrar, há que cosechar, não? Onde está? É o mundo. E Jesus mesmo explica suas parábolas. Então, eu já posso expressar tudo o que Deus me deu. Aonde? Acá na igreja? Acá na igreja é fácil. Acá na igreja está bem. Como eu disse, servir acá está muito bem. Aí, mira a umidade. Está necessitando de servir, não? Acá na igreja. Mira a umidade, sempre há algo para arreglar, não? É necessário. Pero é no mundo, é no dia a dia, é nas relações humanas. Em minha casa, como é minha casa? Um lugar de paz, um lugar de guerra, um lugar de discussões, de pensamentos sempre atravessados, ou um lugar de equilíbrio, de gozo, um lugar de unidade, um lugar de descanso, de paz. Não? Duas advertências nos dá esse texto, não? Que nos adverte que não podemos obter no último minuto, não? O que necessitamos. Se Jesus nos golpear a porta hoje de nossas vidas, porque podemos morrer a qualquer momento, não? O único requisito para morrer é estar vivo, não? Já pararam para pensar? Às vezes nós outros dizemos, isso daí que está no hospital, ó. A gente que está toda arrebentada no hospital e de repente sai. E aquele que não tinha nenhum dolor de cabeça, de repente, fulano morreu. Fala, pero como que morreu? Não, infartou, ou
não sei, um coche atropelou, não? Morreu de repente, mira. E o outro que está todo arrebentado, a gente que está sempre arrebentada. Minha mamãe, já em Brasília, sempre que já com ela, está toda arrebentada. Eu disse, vó não vai morrer nunca, porque quando uno está todo arrebentado assim, nunca morre, não? Lá a irmã Mirta, por onde será que está a irmã Mirta? Sempre se cai, não? Todo dia já se caía no 526. Eu creio que tinha alguma coisa aí com o chofer, não? Pobre chofer, não? Já vai uma verrita e toda hora tinha que levá-la no hospital. Se sentia solo, aí agarrava o 526 para cair, para poder levar ao hospital. Então, não vamos poder obter no último momento de nossas vidas. Não dá para chenar-se de azeite ao último momento. E o Senhor nos está advertindo para que hagamos hoje. Hoje é dia de amar, hoje é dia de perdonar, hoje é dia de reconciliar, hoje é dia de tomar a Santa Cena, hoje é dia de acordar-se de que Deus está trabalhando em nossas vidas, que Deus mandou seu Filho para morrer por nós outros e que regressará por nós outros. Quando? Não lo sei, pero eu tenho que estar com minha lâmpada. Acá está a lâmpada, não? Aí está a lâmpada. Minha lâmpada, essa lâmpada cá está com pouco azeite, me parece, não? Andaram usando ela, já está com pouco azeite. Tenho que estar com minha lâmpada prendida. Por quê? Tenho que estar com minha lâmpada prendida. Porque tem que alumbrar, não? Temos que ser luz. Agora, não vou quedar cá entrando em tema de luz, de azeite, de las metáforas, não. O que quero dizer é que Jesus nos dijo que tem que ser assim. E isso está querendo dizer que são nossas relações humanas. Nossa vida cá na terra, como é minha vida? Eu estou lleno de luz, eu estou lleno de bendição, eu estou lleno de espera de Jesus, e espera de Jesus, como eu disse, esse vigilar, esse velar, que diz acá, esse texto, diz muitos outros textos, Jesus sempre é recorrente na palavra velar, velar, velar. Não quer dizer que é dar sem dormir. Há um que literalmente a palavra quer dizer isso, quer dizer, não se entorpeçam e não se durmam com o que o mundo nos propõe. Não deixem, irmã, não se ilusionem com os toques, com o que pode tocar, com o que pode ter, com o que o mundo me proporciona. Dinheiro, fama, prazer. Quando eu digo isso, uno pensa em quê? Em sexos, drogas e rock and roll? Não estou falando disso. Não? Às vezes, essas coisas que sempre estamos consentindo. Não, hoje eu vou comer uma picadita com cinto, amanhã também. E depois termina arrebentado, não? Ou vou quedar todo dia vendo série. Mano, tá bem que só um dia não de feriado, pero todos os dias quedar todo dia vendo série não se pode. Não se pode, porque teria que produzir algo, teria que ser na vida, não? Já estou dando exemplos muito básicos. Então, o primeiro que nos ensina o texto é que não podemos obter nem no último momento, não? Às vezes é demasiado tarde. E também, o segundo que aprendemos é que não podemos pedir coisas principais e fundamentais, aí coisas que não podemos pedir emprestada. Quais coisas são essas? É o que é fundamental. O Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, eu não posso pedir prestado. Eu não posso. Minha comunhão com Deus, como acabei de dizer, é minha comunhão com Deus. A comunhão de Deus de minha mulher, a comunhão deja com Deus. Cada um de nós outros temos uma comunhão com Deus. Nós outros estamos acostumados de viver de lismonas espirituais, de prestado. Orem por mim, haga isso por mim. Sempre o outro tem, nos apoiamos em la fé del outro e não desarrollamos desenvolvemos uma fé nossa, uma fé própria, uma fé sólida. De isso está falando o texto. E às vezes é tarde. É tarde quando vai estar em meio da prova, da luta, do problema. É tarde, às vezes, desenvolver a fé aí, porque vai estar tão mal, tão atribulado, que não vai desenvolver a fé aí. Vós faltaste tanto na igreja, vós
não escutaste, ou escutaste tanta predicação que, pero a la vez também não deu atenção a nenhuma, que é tarde, no momento da tribulação, desenvolver a fé, porque a fé não vai ser desenvolvida, desarrojada, aumentada, agrandada, não será, ou seja, não será provada, pero será passada por el fogo. Como diz Santiago, não? As tribulações vêm para produzir fé e provar nossa fé, e será passada por el fogo. E depois que será passada por el fogo, vai quedar o quê? Vai quedar o que é para que serviu o fogo. É nessa ilustração que usa Tiago. Sacar os elementos malos, feios, sujos, que estavam, por exemplo, com el ouro, não? Porque assim diz o texto, a fé é mais pura que o ouro, vai quedar, vai brilhar, não? O texto habla sobre esse tema. E então você sacou todas as impurezas. Já às vezes eu vejo o videozito assim, não, de oríveis, não, que chama, o tipo que trabalha com rocha, com ouro, não? Como se chama? Ofere, aí está. E ele tipo hace um montão de processo e tinha uma coisa assim de ouro, e quando ele passou por tanto processo, quedou uma coisa chiquitita. Ele disse, afinal, não chega nem a 18 quilates cá. Ou seja, a pureza do ouro, que uno veia a rocha e veia os brilhos e veia na quantidade do tamanho, parecia que era algo muito grande. E depois, quando passou na prova do fogo, quedou muito pouco. Assim, a nossa vida cristiana, às vezes, se queremos pedir prestado algo, não se pode. A fé é intransferível, não? La unção, essa coisa de unção que quedam hablando, la unção, não se transfere unção, irmãos. Essa coisa, essa ideia do Antigo Testamento, Neandertal, primitiva. Eles pensavam assim, hoje todos nós outros somos ungidos, porque o Espírito Santo é a unção, é o que simboliza a unção no Novo Testamento. E todos temos a mesma porção do Espírito Santo. A diferença que vai assim em nossas vidas, cada um, é o quanto nós outros derramamos o Espírito Santo atuar em nossas vidas e por meio de ela. Então, nessa manhã, a invitação dessa predicação é que nós outros não caigamos na trampa de que não passa nada, amanhã eu busco a Deus, no último minuto eu vou lograr. Não caigamos nessa trampa. Ou pedirei prestado, não passa nada. Se me terminou o azeite, pero hoje eu vou já comprar. Não é tempo. O tempo se está terminando. O relógio não para. O relógio não para. Bueno, esse acá para quando termina a bateria, não? E às vezes se me para, porque já comprei color negrito. Às vezes se para, não? Pero o relógio del tempo, o Cronos, ele está comendo todo. E aí me ia se acordar da mitologia grega, pero eu quero terminar cá. Então, a predicação de hoje, baseada no título, às vezes é tarde. Não é para nos deprimirmos e, já que é tarde, então se já me moro, me mato, e já está terminando a vida. Não. É para que levantemos hoje e saigamos de cá por essas portas hoje, querendo cada vez mais a ser a vontade de Deus e melhorar e expandir e melhorar nossas relações e deixar nossa lâmpada llena de azeite. O azeite é isso, são as relações humanas, é o amor, é o perdão, é a reconciliação, é congregar também dizimar, ofrendar, a ser boas obras. Tudo isso está lleno de azeite, porque o reflexo de uma vida salva em Cristo Jesus és a ser as boas obras. Padre maravilhoso, te damos glória e graça por essa palavra ministrada a nossos corações. Bendiga nesse momento, Senhor, na Santa Cena que vamos dar início, e te damos graça por essa palavra ministrada a nossos corações. Amém.